Olá, bom dia. Mais um Café e Negócios, hoje com uma convidada especial. Bom dia, Luiz! Que alegria! Miriene, bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, gente! Mais um Café e Negócios, hoje com uma convidada super especial. E aí, Luiz, então fez a nossa amiga tomar um mate? Uau! Bom dia, Miriene! Bom dia, Fernanda! Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou tomar meu café aqui, que hoje eu me atrasei um pouquinho. Bom dia, Luana. A gaúcha é raiz, hein, Luiz? Bom dia, Douglas. O Douglas que tá nos acompanhando toda quinta-feira. Gráfica Prumo. Bom dia. Deve ser a minha amiga Roberta. Bom dia, Douglas! E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos o segundo mês do ano, não sei para vocês, mas para mim esse ano passou voando. Esse mês, quer dizer, né? Esse ano tá a mil. Eu, Roberta! Demorei para lembrar que era você. Dione, querida, minha convidada da semana passada. Bom dia, Dione. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Gente, vão acordando o restante do pessoal aí, que às vezes as pessoas me chamam depois das 8 e falam assim: puxa vida, coloquei o despertador, mas não acordei, esqueci. Então, acione aí os seus contatos, chama o pessoal, porque hoje a gente vai ter um compartilhar muito legal da nossa colega Elisângela. Ela que tem aí uma reviravolta bem interessante para compartilhar conosco. Jonas, seja bem-vindo, Jonas. Vamos aguardar a Elisângela chegar aí. Cadê a nossa amiga? Sejam bem-vindos. Ó, até o Fabrício entrou. O Fabrício está fazendo academia. Como que entrou, Fabrício? Me explica. A Elisângela já está aqui, então eu vou estar convidando ela. Oi, bom dia, Fabrício, bom dia. Fabrício está lá na academia, coloca ao vivo aí para o pessoal ouvir então, Fabrício. Isabel, bom dia. Vou estar convidando aqui a minha amiga Elisângela, então. Enviar o convite. Elisângela. Aí. Bom dia! Olá, bom Tudo dia! bom? Tudo bem? E você? Tudo jóia, Elisângela, tudo jóia, graças a Deus. Que bom, que bom. Antes de mais nada, eu quero agradecer aí a tua disponibilidade, né? Sei que a tua agenda também é bem corrida, mas te agradecer imensamente por aceitar o convite para essa live Café e Negócios, onde o objetivo principal, né, aqui é o compartilhar, mas acima de tudo é o criar a consciência de como é a jornada de um empresário de sucesso. Porque muitas vezes, né, Elisângela, as pessoas olham para o sucesso da gente e acreditam que aconteceu da noite para o dia, ou que aconteceu de uma forma mágica e é um dia a dia, é uma jornada, né? E a Sem dúvida. Elisângela tem uma experiência maravilhosa aqui, então eu estou aqui fazendo mais essa introdução, bastante gente entrando aí, muitos convidados, sejam todos muito bem-vindos. A Marta está dizendo, duas mulheres incríveis que tenho aprendido muito e admiro muito. Marta, você também me inspira muito, especialmente agora que você começou a tomar chimarrão, tá? Agora mais ainda, amiga. Então, sejam todos muito bem-vindos. Elis, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho É. sobre a Ângela, falar um pouquinho sobre a empresa, e aí depois a gente vai iniciando, então, nessa jornada, quando tudo começou, nessa jornada de transformação, né? Mas aí a gente vai fazendo esse bate-papo bem à vontade, tá? Então, Tá fica aí ótimo. a palavra contigo, amiga.
Tá certo, então. Tu me escuta bem? Tá um pouquinho baixo. Um pouco baixo. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Eu até fui colocar Qualquer coisa eu tiro o fone. o meu já está no máximo. Tá. Me sinaliza, melhorou? Um pouquinho. Eu vou desconectar o fone, aí tu me diz se fica melhor, tá? A semana passada eu estava no hotel lá em Alphaville e com o fone as pessoas disseram que ficava super baixo. Tá, me diz agora. Melhorou. Melhorou? Tá ótimo. Vamos sem fone. Isso. Na verdade, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Tem bastante gente aí que está nos assistindo que já sabe quem eu sou, mas alguns não. Então, me chamo Elisângela, tenho 46 anos, sou filha amada de Deus, sou esposa do Rodrigo, sou mãe do Lorenzo e atualmente diretora financeira e administrativa do nosso grupo de empresas. Que é a JNH Couros, a SPM Couros. Bom, o que eu acho importante assim colocar para todo mundo é como começou isso lá desde o início. Então, no momento de escolher a minha profissão, eu acabei optando por ser advogada. Advoguei por 15 anos e acabei entendendo naquele momento que aquilo não era um sonho meu, e sim a realização de um sonho que era do meu pai, e acabei, então, por fazer essa transição de carreira. E desde lá, isso já fazem 7 anos, desde lá eu fui entendendo que eu precisava de algo novo. Eu precisava me treinar, evoluir como pessoa e comecei em busca disso. E em dezembro de 2019, eu tive o convite de uma amiga muito querida para participar do Método CIS. E aí eu disse para ela o que é Método CIS, quem é Paulo Vieira, né? E fui atrás de conhecer o trabalho do Paulo, conhecer o Método CIS, enfim, e lá estive. Nesse processo, essa busca, digamos assim, veio de vários desafios que a gente acabou vivendo nessa jornada de empreender. Porque, como tu falou, as pessoas olham para o gramado do vizinho e dizem, nossa, como é verde. Mas eles não olham para todo o processo de plantação, de cuidado, de adubação. Então, é justamente sobre isso. Dentro de uma empresa e dentro da própria mente do empreendedor, precisa haver um cuidado constante, precisa haver uma determinação, uma perseverança. E às vezes a gente olha para isso e a gente vê a dificuldade porque a gente quer buscar isso pela força do próprio braço. É o normal. Eu vou fazer e eu sou uma pessoa do fazer. O que colocar nas minhas mãos para fazer, eu vou fazer. Então, a gente foi a cada desafio resolvendo situações. Então, lá no início, quando a gente iniciou a empresa, na verdade, hoje as nossas empresas são relacionadas ao comércio de couro. E lá, quando as empresas iniciaram, eu participava da administração da empresa a partir do primeiro ano, porque naquele primeiro ano, para tu ter uma ideia, teve carga roubada sem seguro, teve uma sociedade que foi desfeita, teve negócios que não deram certo e prejuízos acumulados. Então, assim, foi um desafio. O que fazer? Voltar a ser empregado ou perseverar neste caminho? E quando tu tem uma visão muito clara, quando tu tem um propósito naquilo, que a gente fala muito de propósito, e na sequência eu vou falar mais hoje a minha visão de propósito, tu entende que tu precisa sim prosseguir naquela caminhada, que tu precisa te treinar, tu precisa buscar o como prosseguir com menor dor, né? Então, porque as situações vão vir. E hoje eu escutei frases do tipo: os problemas são grandes
para grandes empresas. Agora, a dimensão desse problema vai dar a tua mente. Se a tua mente enxergar pequenas coisas como grandes problemas, a evolução vai ser mais dolorosa e talvez não vai nem acontecer. Então, dentro desse processo, dessa jornada, em janeiro de 2020, antes de toda essa pandemia, fomos nós ao Rio de Janeiro fazer o método CIS. E quando eu cheguei lá, eu acreditava que eu ia buscar uma melhor performance profissional. Eu disse, eu vou lá me desenvolver, eu quero ser uma líder melhor, eu quero fazer essa empresa crescer, enfim. E chegando lá, eu vi que não se tratavam de negócios, que se tratavam de pessoas. E eu disse, meu Deus, que lugar é esse? E quando eu digo assim, ó, que se tratavam de pessoas, era de mim que se tratava. Eu disse, cara, quanta coisa eu preciso consertar aqui dentro. Dentro da minha cabeça, dentro do meu coração e automaticamente dentro do meu modo de agir. Então, essa mudança de mentalidade do empreendedor é fundamental. Para quê? Para que a gente não foque exclusivamente num pilar da vida. Que quando a gente fala de pilar, a gente entende vários pilares: o espiritual, o profissional, o relacionamento conjugal, relacionamento com o filho, o servir, os amigos, os pais. Então, não adianta a gente empreender, ser um empreendedor de sucesso, financeiramente está muito bem e está com a vida totalmente disfuncional, está com a vida totalmente vazia. E eu disse, cara, eu tô focando só num lado da minha vida. Eu sempre tive a crença de que eu precisava estudar muito, que eu precisava saber muito. E quando eu fui fazer a minha análise dos pilares da minha vida, eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, eu tô toda torta, minha roda não roda, como a gente fala quando a gente faz o mas e a gente liga os pontos. A gente entende que aquilo precisa ser o mais circular possível. E a minha não era. Eu disse, a minha roda não roda. Então, a gente vai precisar equilibrar isso aí. E naquele momento eu senti muito forte também, naquela atmosfera, naquele espaço, a necessidade de eu buscar Deus. E eu sempre fui católica, frequentava de vez em quando a igreja, mas era uma coisa que não me conectava verdadeiramente em relacionamento. E aí eu disse, bom, primeiro lugar, para eu mudar a minha mentalidade, deixar minha vida sistêmica, né? Eu preciso resolver duas coisas, que é o meu relacionamento com o meu filho e o meu relacionamento com Deus. Eu preciso organizar isso aqui para as outras coisas funcionarem muito bem. Então, a primeira coisa que eu fiz ao voltar do método CIS foi tirar o meu filho da psicóloga, que ele estava há 2 anos na psicóloga e eu entendi que ele estava indo lá, mas que o problema estava em mim. E que quem precisava mudar era eu, que a forma como eu estava conduzindo a educação dele é que estava levando ele a atitudes disfuncionais. Então, quando eu voltei do método CIS, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para o meu filho e prometer para ele que a cada dia eu seria uma mãe melhor. Iga, é incrível isso que tu tá falando aqui, eu tô me emocionando, sabe? Emocionando mesmo, sabe? Porque é muito incrível. E eu falava ontem num vídeo que muitas vezes as pessoas acham que vão fazer um curso e vai mudar, vai virar a chave da sua vida, sabe? E aí elas voltam e dizem assim, ah, mas eu fiz, mas pensando bem, nem mudou tanto assim. E a gente eu, né? Somos peritos, e eu sou perita em dar desculpas, em arranjar culpados, e eu era, né? Hoje não sou mais, obviamente. Mas o que acontece? Isso que tu tá falando nada mais é, né, do que a consciência que você teve. O curso, ele não trouxe a solução pronta, ele trouxe a consciência para você da onde você estava indo e que resultados você estava tendo. E aí dependeu de você, a partir dessa consciência, e agora, o que eu vou fazer? E aí iniciou uma trajetória. E é isso que eu quero, assim,
apresentar aqui para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque a Elisângela, para os íntimos, a Giga, né? Nossa querida amiga, é uma empresária de sucesso, tem aí um grupo de empresas, tem uma série vamos dizer assim, de conquistas que aparentemente traria toda a felicidade do mundo, né? Então, as pessoas olhando assim, puxa vida, mas essa pessoa já tem tudo isso e só pode que a vida é perfeita, né? Então, vai num treinamento para quê? Com o coração e a mente aberta para entender que existem coisas que precisam de atenção e de atenção especial. E aí vem a construção da consciência. E aí eu devolvo para você, amiga. E é justamente isso, né? Estar aberto. Quando a gente entra em um treinamento, como eu disse lá, diante de todas essas percepções que nada mais são, e eu digo que toda a jornada é consciência, é a consciência de tu precisar mudar, é a consciência de entender aonde eu preciso mudar, o que eu quero para minha vida, tudo é consciência. E no momento que tu entra numa jornada de transformação, tu precisa estar aberto a receber. E lá no Método CIS, quando eu entendi aquela atmosfera, eu disse, cara, eu não quero mais sair desse ambiente, eu não quero mais sair dessa atmosfera, eu quero viver algo novo. E aí, lá no Método CIS mesmo, a gente acabou contratando toda a grade de cursos da FebraCIS, aonde o primeiro dia que eu botei o meu pé lá, eu pedi a Deus, eu disse, Deus, tudo que tu tem para me entregar, me entrega aqui. Tudo que eu tiver aqui para receber, para sair daqui muito melhor do que eu estou hoje, como eu estou entrando, eu quero receber. Abra minha mente para receber toda a sabedoria que tu tem para. E hoje eu ainda rezo, sempre pedindo isso, que tu me dê sabedoria. Sabedoria para eu usar melhor as palavras, para eu ter uma administração da minha emoção, ter mais inteligência emocional a cada dia. E por que eu estou contando tudo isso? Porque justamente eu entendi que também dentro da empresa não era sobre business, mas sim de cuidar daquelas vidas que existem lá. E ao longo da jornada a gente foi recebendo, foi absorvendo essa transformação e foi olhando para eles como seres humanos, com as suas carências, com as suas crenças limitantes, com as suas dores, com as suas fraturas emocionais, com os seus vícios emocionais, e olhando para tudo isso e entendendo, se eu tenho a oportunidade de estar sendo transformada, de estar evoluindo, ali é o lugar que eu posso também transformar vidas. Então, para tu ter uma ideia, hoje nós temos um quadro de funcionários de 60 pessoas. 25 pessoas estão em um treinamento de inteligência emocional dentro da FebraCIS chamado Team Coaching. E hoje a gente vem ouvindo testemunhos assim de chaves, de fichas que vão caindo, né? De mudança de comportamento, de consciência. Do entendimento do, nossa, por que agora eu entendo por que o meu relacionamento com meu pai é assim, e entenda que o relacionamento com o pai às vezes traz reflexo no relacionamento do colega que senta ao lado. Então é sobre isso, é sobre trazer uma conexão e uma harmonia, e essa vida sistêmica é o que a gente quer proporcionar dentro da nossa empresa. É eles entenderem que eles precisam estar bem com o marido para vir trabalhar, com o filho para vir trabalhar, com Deus para vir trabalhar. A dificuldade financeira, por exemplo, agora esse ano eu vou dar um treinamento para eles de educação financeira, para a base, para o operacional da empresa, porque eu vejo que a maior dificuldade deles é chegar no final do mês e não ter mais dinheiro. Então, essa dificuldade de administrar, e isso causa dor, isso causa frustração, isso causa sofrimento. Então, não é sobre eu aumentar o salário deles. Exatamente. É ensinar eles a administrar, a viver a vida
com o que eles recebem. E eu disse, e não é só sobre o sobreviver, é o olhar para o futuro e entender que se a cada dia eu deixar de tomar uma Coca-Cola, quanto eu vou ter daqui a 10 anos? E se isso faz ou não uma diferença. Então, Uau. é uma visão de futuro para essas pessoas, tu entendeu? Que a gente, experiências que a gente vai vivendo e percebe que funciona. Então, por que não passar isso adiante? Por que não transbordar isso para as pessoas? Entendendo que a gente aqui é fonte de conexão, é fonte de aprendizado. Eu sou abençoada, mas eu preciso abençoar, né? Uau. Então, é isso. Giga, eu fico assim imaginando, enquanto você fala, a dimensão do impacto social que você e a tua empresa estão gerando. Aonde a tua empresa hoje está instalada em Ivoti, né? Na verdade, a gente tem a matriz em Ivoti, onde funciona toda a parte operacional, e parte administrativa eu tenho aqui em Igrejinha. Ah, tá. E aí eu fico imaginando ontem ainda eu falava com um cliente meu que é empresário de uma cidade pequena, e o quanto muitas vezes a gente está preocupado com o impacto social e pensa no meio ambiente, pensa em várias coisas que são importantes, sem sombra de dúvida. Mas eu fico imaginando enquanto você fala, e eu no meu coração, desde sempre eu tenho essa chama assim de tentar falar para as pessoas que elas podem mais, que merecem mais, que é possível, né? E aí, quando eu vejo você fazendo esse trabalho, sua empresa fazendo esse trabalho, eu fico assim, impactada por saber que aquela cidade vai ter uma nova história. Aquelas pessoas vão ter uma nova história. E, acima de tudo, as futuras gerações delas vão ter uma nova história, uma nova educação, uma nova cultura, uma nova percepção sobre merecimento, sobre fazer, sobre quem elas são. E isso é mudar o mundo, né? Isso é mudar o mundo. Então, assim, tem tantas pessoas aqui comentando, e eu quero agradecer a presença do Magnus aqui, o diretor de Porto Alegre, a Sabrina, a esposa dele, que está em viagem e está aqui conosco, né? Tantas pessoas queridas comentando aqui também. E, gente, cada um de vocês que estão aqui hoje, qual que é a nossa missão? Disseminar essas informações, porque tem muitas pessoas. Por que o Café e Negócio surgiu no meu coração? Para trazer a consciência, isso que a Giga falou antes, que lá no Método CIS ela teve a consciência, né? E essa live, ela existe para trazer a consciência de que não é sobre negócios, de que não é o negócio, o resultado do negócio, ele é uma consequência de tudo isso, mas é uma missão de, enquanto empresária, eu transformar aonde quer que os meus pés pisarem, transformar aquilo, né? Transformar aquelas pessoas, transformar os ambientes, e isso é muito mais do que negócios. E aí o resultado vem por consequência de tudo isso, e vem abundante, vem de forma sobrenatural, né? Então, eu quero, assim, trazer aqui a consciência para você que está nos ouvindo, que, de repente, você vem adiando de fazer algo, adiando. Nós estamos aqui há uma semana do Método CIS, exatamente daqui uma semana estaremos iniciando o Método CIS. Parece, às vezes, meio redundante, meio chato, a gente está convidando, insistindo, mas não é sobre vender um curso, não é sobre ir para um curso, é sobre uma mudança de história, uma mudança de cultura, uma mudança de consciência, uma mudança na humanidade, gente. É sobre isso que a gente está falando. Então, eu vou devolver a palavra para a Giga para ela dar uma continuidade sobre isso que ela tá aqui trazendo para nós, sobre também a mudança dentro da sua casa, no seu ecossistema todo, porque, gente, mais do que tudo isso, é a gente entender que nós não nascemos e nós não estamos nesse mundo por acaso. Nós não estamos aqui para nascer, estudar, trabalhar, conquistar alguns bens, uns conquistam muitos, outros conquistam menos, outros não conquistam nada, né? E aí finaliza a nossa vida e depois de algum tempo nem os nossos familiares lembram que a gente passou por aqui. Não é sobre isso. É sobre uma
de fazer a diferença, e eu posso, a Giga pode, você também pode. O que é preciso, é necessário a gente se posicionar, a gente entender que aquilo que eu venho fazendo vai trazer os mesmos resultados que eu sempre tive, e eu preciso dessa reciclagem constantemente. Então, Giga, compartilha conosco aí mais um pouco do que tem acontecido na tua vida, no teu ecossistema todo. Aí, então, o que acontece? No decorrer de toda essa jornada, a gente foi entendendo que nada mais é do que a consciência, né? O que precisava mudar. Na realidade, a primeira chave que eu digo assim, ó, que quando eu comecei essa jornada, eu tinha a ideia de que eu começaria e eu chegaria num ponto e diria, agora tá top. E tu passa a ter consciência de que isso é uma evolução constante. Porque quando tu começa a olhar para as pessoas e tu percebe que tu tem melhorado de alguma forma uma pessoa, tu começa a querer duas. E tu começa a querer três. E tu começa a pensar de que forma eu posso ser melhor. Como empreendedora, como mãe, como pessoa, como filha de Deus. Como eu posso inspirar as pessoas. E eu te digo assim, falando agora um pouco de propósito, que eu entendi que é isso que aquece o meu coração. É eu olhar para uma vida e dizer assim, ó, obrigado, Deus, porque eu pude ser instrumento de tocar naquela vida. Seja da forma como for, seja na vida pessoal dela, seja colocando verdades sobre sonhos. Para tu ter uma ideia, dentro da empresa a gente tem um programa de sorteio de sonhos. A gente faz, atingindo a meta do mês, é sorteado um sonho que tem lá um mural dos sonhos, aonde aquela pessoa vai ter o seu sonho realizado. E chegou um determinado mês que tinha um menino que podia participar, que tem alguns requisitos para participar, e ele já estava apto a participar e ele não quis botar o sonho. E eu fui lá conversar, eu pessoalmente com ele. Eu disse, fulano, por que tu não quer colocar sonho lá no mural? E aí ele disse assim, eu não sei o que pedir. Aí eu disse, cara, vem cá, vamos conversar, sabe? Olha só, o que hoje, se tu tivesse esse valor, tu ia sair daqui e ia fazer? E comecei a fazer um exercício com ele. Aí eu disse, cara, tu merece tudo de bom, tu é filho de Deus, tu merece conquistar coisas que tu olha para as outras pessoas e tu vê, puxa, que legal que ela tem e tal. E no outro dia o sonho dele estava no mural. Então, tu olhar e dedicar. Tem uma frase que eu tenho ouvido muito, até quando você vai ficar calado, porque às vezes é uma palavra que tu vai dar para uma pessoa e tu vai mudar a vida dela, tu vai transformar. Então é aquela coisa assim que a gente vai aprendendo muitas coisas ao longo da jornada, mas quando a gente diz assim, oi Vânia, tudo bom? O quanto realmente tu espera ouvir, não tá tudo bom. Ah, é? Puxa, que pena. Não, não é isso. Se ela olhou para ti e disse não tá tudo bom, ela quer desabafar. Por exemplo, dentro da empresa, a gente viu que uma funcionária não estava muito legal. Fulana, tá tudo bem? Tudo. Eu disse, esse teu tudo não tá muito convicto, né? A gente não tá muito convicta desse teu tudo, não. E o Rodrigo estava comigo nessa oportunidade. E aí ele disse assim, tem alguma coisa que a gente possa te ajudar? E ela começou a chorar. E ela começou a desabafar. E a gente deu ali 20 minutos do nosso tempo para ela. E no final eu disse para ela, posso te dar um abraço? Pode. Abracei ela, enfim. Aí ela disse, ai, eu tô mais leve. É sobre isso. As pessoas acham assim que eu vou transformar uma vida fazendo algo extraordinário. O extraordinário vai vir. Mas começa pelo pouco, pelo pequeno, pelo simples. É ter a consciência neste momento do que eu posso fazer por essa pessoa.
Giga, e aqui vem uma chave muito importante também, que assim, ó, eu até comentava semana passada, eu tive a honra, a graça de estar em São Paulo, junto com o Paulo Vieira e junto com pessoas incríveis lá, e eu falava sobre isso, que muitas vezes nós entramos nessa vibe de ajudar as pessoas desta forma, como você está fazendo, mas de uma forma despreparada, de uma forma em que eu não estou legal. Então eu acabo me conectando com as pessoas pela dor delas, pelos problemas dela e viro um emaranhado de problema, sabe? E aí acontece que eu acabo muitas vezes, quando não estou preparada, eu falo de uma experiência que eu já vivi, de querer ajudar o maior número de pessoas até como uma fuga dos meus problemas, sem preparação, sem ferramentas, sem inteligência emocional, sem um equilíbrio, sem uma vida organizada, sem uma vida estruturada. E aí, como fuga de tudo isso, eu vou e tento ajudar as pessoas porque no meu íntimo eu me sinto importante, eu me sinto... Só que eu não estou preparada para isso e eu não ajudo o outro e não me ajudo. E porque acaba que muitas vezes eu quero ouvir que a pessoa tem problema para mim entrar no problema dela e começar a ajudar. Então, muitas empresas despreparadas começam nesse sistema de querer ouvir os seus colaboradores e quando vê, se perde propósito, se perde missão, e aí as pessoas entram numa certa revolta, né? Quando eu falo as pessoas, eu tô falando de mim, gente, porque eu só posso falar daquilo que eu vivi, né? Então, acaba criando uma certa revolta de que eu dou tudo e nada acontece, as pessoas são ingratas, as pessoas são injustas, as pessoas não reconhecem. Por quê? Porque eu estou entrando numa missão sem as armas certas. Eu entrando numa missão desarmada. E aí, o que acontece? Eu não vou conseguir contribuir com o outro quando eu não estou crescendo. Então, quando a gente fala aqui em jornada de desenvolvimento, primeiro eu, né? Se nós olharmos lá para a Bíblia aqui, quem é cristão, né? Quem não é, enfim, já deve ter ouvido falar, né? Que tem um mandamento máximo que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então, para mim amar o próximo, eu preciso me amar primeiro. Senão, não tem como. Aí ocorre um desequilíbrio que pode virar realmente uma catástrofe dentro de uma empresa, né? Porque daí eu começo a ouvir problema, vira uma sala de lamúria e lamentação, né? E aquilo não segue, aquilo não tem um propósito maior. Então, é muito importante para quem está ouvindo aqui, teve pessoas que entraram depois, né? A Elisângela, juntamente com o Rodrigo, seu esposo, tem um grupo de empresas, tem mais de 60 colaboradores, estão vivendo um processo, né? Iniciaram pelo método CIS e hoje entendem que a jornada é contínua, que é um desenvolvimento contínuo sobre eles e sobre os seus líderes, para que depois a empresa toda possa desfrutar dessa evolução, desse crescimento, desse fortalecimento, sempre entendendo que as pessoas, elas são vamos dizer assim, personagem principal de tudo, né? De todo o cenário, as pessoas. O foco é nas pessoas. Então, Giga, muito bacana isso que você está trazendo sobre, muitas vezes, apenas ouvir, mas ouvir com maturidade e sabedoria, né? Não conectando o meu problema com o da pessoa, porque daqui a pouco a gente está se abraçando e chorando os mesmos problemas e ninguém sabe ajudar ninguém, né? Então, show de bola, amiga. Devolvo a palavra para você. Desculpa as interrupções. Mas essa troca aí que a gente tem que fazer e que eu acredito que dá a grandiosidade do que a gente pode transmitir para as pessoas, né? Então, entrando nessa questão de propósito empresarial, o que hoje é o meu entendimento? Que eu, como instrumento aqui na Terra, da palavra de Deus, do reino de Deus, o meu propósito empresarial é frutificar em vidas. E a partir do momento que eu me preparo, como tu disseste, para poder contribuir com as vidas que estão diante de mim, e eu plantar uma sementinha para que alguma dessas vidas também frutifiquem lá fora, nós vamos formar uma grande corrente do bem. Nós vamos transformar uma geração. E às vezes as pessoas dizem assim: mas a gente está fazendo essa live, são só 20 pessoas. Essas 20, se multiplicarem para mais 20, são 400. Para mais
Tu entendeu? É uma bola imensa de neve. Então, assim, se eu conseguir colocar para uma pessoa e essa pessoa for passando para mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, tá valendo a pena. Então, se desenvolva, que tu já tá plantando na tua vida. E a partir dali, tu vai transbordar em outras vidas. E isso não tem divisão, isso é multiplicação. Então, a gente entender o que eu digo assim, eu quero passar por esta vida na Terra e no momento que eu for, as pessoas olharem e dizerem, eu quero ser como ela foi, de olhar para as pessoas e as pessoas se inspirarem nela, como mãe, como esposa, como empresária, como filha de Deus, entende? Em todos esses sentidos. E assim, às vezes as pessoas começam e elas olham e dizem assim, é muito difícil. Não vou conseguir. Persevere, persevere, porque eu uma vez fiz uma postagem e era realmente o sentimento que eu tinha naquele momento. Transformar dói. Mudar dói. A gente mexe em coisas que a gente não queria nunca mais ouvir falar e lembrar. Mas se tu não tocar lá, tu não vai conseguir transformar para frente. Então, eu entendi, por exemplo, que para eu me conectar verdadeiramente com Deus, eu precisava perdoar meu pai da terra. Que eu só consigo confiar em Deus se o meu relacionamento com meu pai da terra estiver resolvido. E quantas coisas a gente traz lá de trás? Então, hoje, e aí dizer, mas agora está tudo resolvido? Não, eu ainda me pego percebendo em momentos que eu digo, puxa, isso eu ainda não perdoei. Então, eu preciso, isso é o quê? Consciência. E entenda que cada vez mais isso automatiza. Treine treine até tornar-se. Isso já não é mais um exercício dolorido, porque a consciência vem. Ela diz, aqui, é isso. É isso. E por muitas vezes tu olha para a situação e tu busca a consciência. Tá, mas o que eu é para aprender com isso? O que eu tenho que entender disso? Né? E nem sempre o resultado é como a gente quer. E também a gente entender que muitas das coisas que a gente quer fazer pela força do braço e tu olha e tu percebe que não é o teu tempo, que é o tempo de Deus, então acalma teu coração. Vai acontecer, mas não é agora. Tenha fé, persevere na fé. E aí até assim, como o nosso assunto é business, eu trouxe algumas frases que eu queria compartilhar, porque às vezes as pessoas, tá falando, é uma empresa pequena, ou tá falando, é fácil aplicar numa empresa menor, enfim, de estar cuidando de vidas e tudo mais. Então eu trouxe frases, por exemplo, só um pouquinho, molhar a palavra. Da Apple todos conhecem. Qual é o propósito da Apple? Mudar o mundo e a forma como as pessoas se comunicam. O mundo e as pessoas. Então, não é só vender iPhone, iPad, seja o que for. O Itaú, estimular o poder de transformação das pessoas. Pessoas. Havaianas, levar a alegria de viver do brasileiro. Alegria de viver para as pessoas. Disney, fazer as pessoas felizes. Então, é sobre isso, é encontrar pessoas. Coca-Cola, refrescar o mundo e inspirar momentos de otimismo e felicidade. Felicidade das pessoas. Trazer inspiração e inovação para cada atleta do mundo. Se você tem um corpo, você é um atleta. É sobre pessoas. Giga, enquanto você
enquanto você falava isso, me caiu uma ficha aqui que eu quero compartilhar sobre todas essas empresas, sobre a missão de cada uma dessas empresas, e cada uma fala de pessoas, né? Mas aí, quando, de repente, assim, quando você está falando isso, me vem a consciência, a diferença dessas empresas e a diferença que você está fazendo hoje. Essas empresas todas, elas têm o objetivo de proporcionar alegria, felicidade às pessoas. Mas aí me veio um insight nesse momento, e me perdoem se esse insight for, não for o verdadeiro, não for o correto, mas me veio um insight aqui que elas proporcionam momentos para as pessoas. Momentos. Experiências. E o que você está fazendo é proporcionar mudança de mindset, que é diferente. Entende? Que é uma construção. Então, vamos dizer assim, essas empresas, elas entenderam que o foco está nas pessoas e que precisa focar nas pessoas, porque é isso que faz com que elas tenham os seus resultados. Mas tem algo muito especial aqui sobre o que a gente aprende, o que a gente vive no Método CIS e o que você aplica, que é mudar a história das pessoas e não proporcionar as experiências, que é transformar a vida das pessoas, transformar a sua casa, a sua cultura, porque muitas coisas nos proporcionam experiências e experiências maravilhosas, mas de repente quando eu volto para dentro da minha casa, quando eu volto para a minha realidade, eu encontro talvez uma realidade vazia. Então, o que eu quero dizer com isso? Te parabenizar e também parabenizar, e não seria exatamente a palavra parabenizar, mas a honra, a gratidão de fazermos parte de um ecossistema, de alguém que teve uma visão que vai muito além de proporcionar experiências para as pessoas, né? Mas que entendeu o que é sobre pessoas. Entendeu o que é sobre as pessoas, porque todas as empresas grandes também já entenderam o que é sobre pessoas. Mas entendeu que existe algo mais profundo, que é uma mudança de mindset, uma mudança de vida, uma mudança de cultura, uma transformação mais profunda. E isso é muito mais lindo, sabe? Muito mais incrível, porque é uma história que vai ser mudada, é uma geração que vai ser mudada. Então, assim, dizer para você que talvez, quando a gente olha para essas empresas, a gente se sente pequeno. Mas não é isso, é a grandiosidade daquilo que você está fazendo que vai proporcionar para a pessoa a oportunidade de viver essas experiências na Disney, viver essas experiências na Apple, vai viver essas experiências. Mas, acima de tudo, é entender que elas são capazes de ser alguém diferente, ser alguém melhor para viver uma jornada intensa e ser merecedora de viver todas as experiências, né? Então, se não fizer sentido para alguém aqui, não tem problema, né? Mas foi algo que, enquanto a Giga falava, porque às vezes a gente se sente tão pequeno olhando para uma empresa tão grande e acha que eu sou tão pequeno que isso é coisa de empresa grande, mas não, cada um de nós, se você tem um colaborador, se você não tem nenhum colaborador e tem um ecossistema, tem famílias, tem clientes, enfim, cada um de nós tem uma missão de proporcionar às pessoas uma percepção diferente sobre o mundo, né, e sobre si mesmo. E é isso que a gente faz, é isso que a gente tem aprendido. É isso aí. Na verdade, o que a gente busca dentro de todo esse processo é justamente a evolução para ampliar conexões desse tipo, né? Então, por que a gente vivencia experiências nossas, assim, de transformação e quer proporcionar isso para eles? Porque é aquela frase, assim, porque é bom, né? Porque se é bom, vamos multiplicar. Então, quando a gente vê, cara, funcionou comigo e tá sendo tão gostoso isso, e eu vou te dizer, aqui conversando com vocês, é sorriso e tal, eu vou lá pra frente deles, eu dou os meus depoimentos e eu choro, eu digo, vocês me conhecem, que nem antes eu te vi emocionada, eu disse, isso é lindo, a gente ser transparente, a gente não precisa ser perfeito na forma como colocar isso, tu entende? Porque eu também tenho emoção, e chorar nem sempre é dor.
é emoção de alegria. Existe aquela máxima de que toda criança ao nascer chora, mas ao morrer não. Então, o choro é de alegria, é de vida, entende? É emoção aflorada, né? Então, é não buscar também a perfeição. Eu quero ser perfeito. Talvez tudo que a gente está falando aqui sirva para alguns e para outros não, e tá tudo certo. Agora, se eu ficar calada, talvez quantas pessoas que precisem escutar o que a gente está falando aqui não escutem. Eu não vou me expor. Meu cabelo não tá bem, minha voz não é boa, eu falo, minha boca é torta. Dane-se. Dane-se, que Deus use a minha boca para falar o que pessoas que chegam a mim precisam escutar. Né? Então, é isso, é como a gente falou desde o início, é tu trazer esse entendimento da importância da tua transformação pessoal, para que tu tenha cada vez mais consciência, consiga contribuir com o teu próximo, com as pessoas, seja em casa, seja no teu negócio, seja com os amigos, e aí construir uma nova geração. Construir a transformação do que é muito fácil a gente sentar em casa, olhar a televisão, que tu só ouve desgraça e dizer assim, a coisa tá difícil, é ruim, não é fácil. O que tu tá comunicando? Porque o coração da gente tá cheio daquilo que a boca fala. A gente não consegue estar com o coração cheio de amor e tá explodindo e tá rogando coisas ruins para o próximo. Então, e isso também é um exercício. Quantas coisas a gente aprende desde lá da infância e nesse aprendizado a gente tem esse entendimento do quanto a nossa vida até os 12 anos impacta na nossa vida adulta. Então, pai, mãe, alerta, cuidado, busquem esse entendimento, porque todo pai e toda mãe que são verdadeiramente pai e mãe querem algo extraordinário para os seus filhos e entender que a gente está construindo essa raiz do que vai crescer dali para frente. Então, muitas coisas eu olho para trás e digo, cara, como eu fiz errado, mas eu vou consertar a partir daqui. Entende? Então, é isso, é a gente entender que é com uma pessoa, entender que tudo vale a pena, que é no pouco da plantação que a gente pode vir a colher o muito, né, Vânia? É verdade. E assim, Guiga, tu falou uma coisa muito importante aqui, que talvez a culpa tenha te paralisado, tá? Os que estão ouvindo aqui, talvez a culpa tenha te paralisado. E eu quero aqui dizer isso bem, bem importante que a Elisângela acabou de falar, que não importa o que você fez até aqui, o que você fez era o teu melhor, era sobre aquilo que você sabia fazer. O que importa, você não tinha consciência do que estava fazendo. E a culpa é algo que paralisa a gente de evoluir. Então, nesse momento, eu quero que se você tem um sentimento de que está fazendo as coisas erradas, se perdoe porque você só sabia fazer desse jeito. Ou porque alguma razão fez com que você fizesse desse jeito. Mas hoje você está recebendo aqui uma tomada de consciência. E talvez você não saiba por onde começar, porque sozinhos, gente, sozinhos não conseguimos evoluir, sozinhos nós não temos forças. É importante que a gente esteja sempre em união, né? Em união. E é isso que nós fazemos na Febracis, que eu acho, assim, gente, que eu sou apaixonada, né? Porque acaba que nós não saímos mais de lá, né? Acaba que vira um ecossistema onde um tá ajudando o outro e a gente ganha uma força muito grande para mudar o nosso ecossistema lá na nossa casa, lá na nossa cidade. Porque aí você deve pensar assim, não, mas eu nem vou começar tudo isso, porque olha o que eu vou ter que enfrentar no meu casamento, olha o que eu vou ter que enfrentar na minha casa, olha o que eu vou ter que enfrentar na minha empresa. Sempre foi assim, se eu começar a fazer algo diferente, vão achar que eu enlouqueci, né? Então eu quero dizer para você que não importa como tem sido a tua vida, como tem sido a tua empresa, como tem sido a tua família, o teu casamento, os teus filhos, não, nada disso importa. Importa que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de termos um recomeço. E se você
está aqui hoje ouvindo e algo toca no teu coração, não desmereça isso, não ignore isso, mas entenda que de alguma forma Deus está dizendo, aqui está a oportunidade de você iniciar a transformação da sua vida, né? E você vai dizer assim, mas eu não tenho força. Vem que nós somos uma multidão, vem que nós vamos te ajudar. Agora, o que nós não podemos é ficar só ouvindo a lamentação, né? Só ouvindo. Eu fiz muito isso na minha vida, fiquei ouvindo e alimentando muita dor. Hoje eu não ouço mais. Hoje a pergunta é, o que você vai fazer com relação a isso? Porque, gente, quanto mais nós falarmos da nossa dor, quanto mais nós desabafarmos os nossos problemas, mais nós damos vida a eles e mais nós damos força a eles. Então, muita gente que talvez está aqui me ouvindo e me conhece, que há um tempo atrás eu ficava ouvindo os problemas de todo mundo, uma jornada de lamentação, me sobrecarregava, me estressava e não resolvia nada, nem para mim, nem para outra pessoa. Então, não é sobre o que você está vivendo, é sobre o que você decide fazer em relação ao que você está vivendo. Ficar desabafando não resolve nada, mas agir. Eu tive dois divisores de água na minha vida e foi 2 momentos quando eu disse chega. Isso aqui eu não aceito mais. Chega. Esse chega, gente, dá realmente um start para que a tua vida ela tenha um novo rumo, um novo sentido. E aí você tem que, sim, buscar uma trajetória de mudança e transformação. Então, que hoje você tome essa consciência, hoje você se dispa de toda a culpa, você se cubra de todo o perdão, auto-perdão e perdão às pessoas que estão ao teu redor. Inicie uma jornada e vem conosco que nós vamos pegar na sua mão. A semana que vem nós temos Método CIS e eu tô já nessa sensibilidade, Giga, porque eu fico muito emocionada. O último Método CIS, eu nunca chorei tanto na minha vida, mas é um choro de emoção, porque eu olho para aquilo e eu vejo o mundo inteiro transformado. Quando eu olho para aquilo, quando o presidente da FASE, o diretor da FASE, não sei, ali de Porto Alegre, chegava ali na unidade contando que o Método CIS estava causando dentro da fase, dentro da fase antiga FEBEM, trazendo o relato do que aqueles meninos falavam, eu me lavava chorando. Porque, gente, é sobre transformar um mundo, um futuro de um adolescente, de um jovem que estava no caminho da marginalidade e despertou o sonho de ter família, de ter uma profissão, de ter um lar. Gente, isso é tão imenso, é tão transformador, é tão profundo, que quem se dá conta disso vai entender que, assim, gente, é realmente algo de Deus para uma transformação de vida, realmente uma transformação uma metanoia verdadeira, né? Então, gente, o Fabrício colocou ali o link várias vezes, o Fabrício, ele estava na academia, ele foi para o banho, mas ele está conectado, né? Ele está conectado direto aqui, né? Está acompanhando. Então, tá acompanhando. Então, para você que está aqui nesta manhã, se pergunte o que você precisa fazer para iniciar uma mudança, uma transformação na sua vida. Se tem algo que te incomode, eu quero dizer para você, você não nasceu para isso. Você não nasceu para viver eternamente até o final dos dias carregando uma cruz. Não foi para isso. Não foi para isso que Deus te fez. Foi para que você realmente viva uma vida plena e abundante, transbordando, fazendo algo nesta geração, nesse mundo, nesse tempo que Deus te colocou. O Magnus diz assim, estarão novamente nessa próxima edição do CIS e agora não somente os menores, mas também todos os servidores da FASE e seus diretores. Gente, vocês têm ideia? Todos os diretores da FASE, os servidores, os menores infratores que estão lá, vocês têm noção o que é a mudança, o divisor de águas para esse mundo, para esse mundo, o próprio, agora eu não vou lembrar o nome dele, ele falava assim, gente, isso nunca aconteceu na história, de entrar um treinamento de tamanha profundidade dentro de um sistema público, dentro de um sistema penitenciário, que vai mudar a história. Porque até hoje o pequeno bandido, quando cai no sistema penitenciário, ele sai um grande bandido. Ele não sai uma pessoa transformada, todos nós sabemos disso.
né? Então, gente, nós iniciamos a nossa live falando de business e nós já viajamos muito aqui, mas é maravilhoso, é sobre isso, é sobre a empresa é um canal de transformação da humanidade. E quando a gente entende isso, não tem como não ter resultados positivos. Não tem como. Giga, eu vou deixar você, então, fazer o teu fecha aí, deixar a mensagem final que está no teu coração nesse momento, né? E aí, depois eu finalizo. Então, na verdade, é justamente sobre isso. Entender que a partir do momento que eu frutificar na vida das pessoas, que eu derramar bênçãos sobre pessoas, o pai lá de cima vai olhar para mim e vai dizer: essa pessoa entendeu o porquê eu mandei ela para esse lugar. Então, ele vai olhar para mim e vai dizer: eu vou te usar. E quando Deus diz que Ele quer vida e vida em abundância, Ele vai transbordar na vida daquela pessoa que olha só para o próprio umbigo, ou talvez nem para o seu umbigo está olhando, ou Ele vai transbordar na vida daquela pessoa que tem olhado para o seu próximo, que tem transmitido a palavra, que tem sido inspiração para a mudança de outras pessoas. Então, eu não tenho dúvida, Vânia, que pessoas como eu, pessoas como tu, nós estamos aqui nesse lugar, enviados por Deus, para cumprir com o propósito dele na nossa vida. As pessoas procuram qual é o meu propósito. Entenda que o teu propósito está conectado ao propósito do Pai. E a partir desse momento, é Ele quem transborda na nossa vida. É Ele que abre portas. É Ele que manda uma ligação de um grande negócio, de um contrato, de um fechamento. Tu entendeu? A gente chega a um ponto que tu vai fazer o que preciso for. Não adianta agora ficar sentado e dizer, Deus vai me mandar para mim. Não. O que precisa ser feito pelo homem, que seja feito pelo homem. No mais das coisas, entregue na mão de Deus. E aí o extraordinário vem pelo canal dele. Entende? Então é por isso que eu digo, não é sobre business, é sobre pessoas. Porque o extraordinário, a exponencialidade do teu negócio vai vir na proporção do que tu estiver derramando sobre pessoas. É isso. Uau, gente. Giga, gratidão imensa, me emocionei, se falou muito no meu coração também nesta manhã. A gente precisa constantemente estar, né, sendo edificadas, edificando e sendo edificadas, né? Assim como o ferro afia o ferro, nós estamos sendo todos os dias forjados e graças a Deus por isso, né? E que bom. Eu creio muito, eu fico emocionada, né? A semana passada eu estava em São Paulo e uma certeza eu tinha no meu coração, eu falava o tempo todo para todo mundo, eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida aqui na Febracis, mas eu sei que aqui é o lugar onde Ele quer que eu esteja, porque você sente no teu coração, né? Eu sentia no meu coração uma chama muito forte sobre isso, e eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, conte comigo. Vem junto, tá? Não vem como achando que vai encontrar um ombro para você derramar todos os seus problemas, porque até aqui você falou dos seus problemas. A partir daqui você vai falar das suas expectativas de uma vida melhor. Você vai falar sobre o recomeço, sobre o basta naquilo que está te causando mal, sobre o basta, sobre o chega, sobre o divisor de águas, para que a sua vida comece a ser transbordante e transbordar na vida das pessoas. Mas você precisa realmente tomar uma decisão. Não é sobre ficar aguardando que a decisão vai acontecer no momento certo. Talvez você vá ter que tomar a decisão no momento mais desafiador da tua vida, seja ele financeiro, como foi comigo, né? De fazer de dar de pessoas. Oi? Voltou? Voltou. É a minha bateria aqui que deu sinal. Mas enfim, gente, eu quero finalizar essa live hoje dizendo para você que daqui uma semana todos nós temos a oportunidade de estarmos dentro de um método CIS, né? Onde, sei lá, mais de 30 mil pessoas a nível global, né? Estarão participando de um treinamento que vai mudar as suas vidas, a não ser que as pessoas não permitam, né? Porque é só a falta de consciência que impede a gente de ter uma vida transformada. E sabe quem é o maior ladrão da nossa consciência? É o orgulho. E pior de tudo, é o orgulho disfarçado de humildade.
né? Então, faça um exame de consciência aí. Aprendemos uma ferramenta sobre análise de orgulho, sobre você olhar o que está por trás do orgulho, que vem disfarçado de humildade, de simplicidade, né? E que, na verdade, nada mais é do que um grande orgulho. E esse é o maior ladrão da nossa consciência. Esse é o maior impeditivo de que a gente haja na direção certa, no tempo certo e colha os frutos dessas ações. Então, Giga, Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus transborde cada dia mais na sua vida e através da sua vida. Gratidão a Deus por ter colocado você também no meu caminho. A gente ainda não é tão íntimo, mas eu creio que nós seremos, porque Deus não une pessoas, mas une propósitos. Eu escuto isso do Magnus a todo momento e tenho repetido isso porque faz todo sentido. Então, estamos unidas por um grande propósito e que possamos fazer cada dia mais a diferença, trazendo consciência para as pessoas, trazendo incentivo, motivação, né, para que as pessoas realmente decidam ter e desfrutar da mudança e da transformação que Deus tem para cada um. Um grande abraço para quem esteve aqui. A semana que vem não vamos ter, porque estaremos no Método CIS, né? Mas eu estarei transmitindo momentos do Método CIS aí. Acredito que vocês não estarão assistindo a transmissão porque vocês estarão presentes no Método CIS, né? Mas o seu ecossistema estará desfrutando dessas transmissões. Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima live. Beijo grande, obrigada pelo convite. Fiquem com Deus.